Hello! Hoje eu tô aqui pra falar de um livro que trata de um assunto muito sério. E o livro do qual eu estou falando é Refugiados, a Última Fronteira. E aí, minha gente, vocês estão bem? Então eu tô aqui hoje pra falar sobre Refugiados, a Última Fronteira, lançado pela Dark Side Books no segundo semestre do ano passado. E este livro é da cartunista Kate Evans, que também é uma ativista e que passou um tempo na cidade de Calais, que eu tenho certeza que não é assim que se fala, mas como eu não falo francês, é como eu vou falar, que é uma cidade portuária da França, que é também a cidade mais próxima do Reino Unido, ou seja, a maioria dos refugiados que se encontravam em Calais queriam ir para o Reino Unido. Pelo menos boa parte deles é o que mostra aqui neste graphic novel da Dark Side Books. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu gostei muito da leitura, é uma leitura muito emocionante, que toca muito a gente. Ele tem muitos detalhes, entre eles um marcador que é de renda, porque renda é produzida em Calais, inclusive vocês já devem ter ouvido o termo renda francesa. Seguinte, minha gente, eu anotei muita coisa pra falar pra vocês, inclusive o livro tá cheio de marcação, conforme eu tava lendo, né, pra eu ir lembrando depois o que eu deveria anotar pra falar pra vocês. Primeiro que eu não vou entrar no assunto sobre refugiados no sentido de explicar pra vocês devem estar bastante familiarizados com esse assunto. Se não estiverem, tem muita informação na internet, vocês podem buscar, inclusive sobre a selva, que é como era chamado o campo de refugiados ali de Calais. Vocês podem procurar quando foi que acabou, que foi, se eu não me engano, em outubro de 2016, então eu não vou me estender nessa parte, né? Mas o resumo do resumo é, em Calais tinha praticamente uma cidade dentro de outra cidade, a selva. A selva, como era chamado esse campo de refugiados, né, chegou a ter até 8.000 pessoas e tinha pessoas principalmente do Oriente Médio e da África, todos fugindo do seu país de origem, é claro, né, por problemas e questões que vocês podem pesquisar também, porque é um assunto muito complexo, né, pra gente tratar agora, mas principalmente tentando uma vida mais digna. Como vocês podem imaginar, são pessoas desesperadas, pessoas que buscam uma melhoria, pessoas que deixaram grande parte da sua família pra trás, pessoas que deixaram a sua história pra trás. Então é um momento de desespero, tem lixo a céu aberto, são containers e barracas em que as pessoas estão vivendo, não existem condições dignas de se viver num lugar desse. Então vocês podem imaginar todo tipo de gente, desde criança, mulheres grávidas, idosos, homens, mulheres, famílias inteiras, famílias divididas, tem de tudo num lugar que não tem estrutura para receber essas pessoas. E isso, como tudo na vida, sempre gera uma discussão, porque existem dois lados da história. O lado dos refugiados, pessoas que buscam uma melhoria de vida, pessoas que estão desesperadas porque não podem viver no seu país, elas não estão saindo de lá porque elas querem ir buscar um outro lugar para viver, porque elas simplesmente estão infelizes. Não, tem problemas nos lugares de onde elas vieram. E também o lado dos países que não estão preparados para receber essas pessoas e que já estavam passando por uma crise econômica naquele momento. Existem pessoas ali que não veem seus parentes há anos, existem pessoas que têm parentes no Reino Unido, que inclusive os parentes já vieram visitar e não podem levar essas pessoas de lá. Então é uma situação caótica a priori. Qual foi a minha conclusão com o graphic novel Refugiados, a Última Fronteira? Ele se trata de uma crítica e isso tem que ficar muito claro. A Kate Evans, ela é uma ativista, ela luta contra todo esse sistema que a gente já conhece de problemas que são criados, inclusive ela critica muito a Inglaterra, ela é canadense, mas ela foi criada na Inglaterra. Ela critica muito porque todo esse problema que existe no Oriente Médio, África e todos os problemas que a gente tá vendo, né, de refugiados, ela culpa em grande parte toda a Europa por causa disso, então ela acha que a Europa tem essa obrigação de receber essas pessoas. E o livro então critica muito a ação de policiais, a ação do governo. Ela fala sobre a Alemanha ter aceitado os refugiados não por uma questão de caridade, mas por ter entendido que isso era melhor economicamente. Então nós temos que entender que se você tem uma visão que entende que existem sempre os dois lados da moeda, você precisa ir aberto para ler este livro e entender que esta é a visão da Kate Evans, é o que ela acredita. E não estou dizendo que não é o que eu acredito, eu estou expondo o que espera vocês nessa leitura e deixando bem claro que vocês estão prestes a ver uma crítica e um cenário totalmente preparado ali pela Kate, que é uma ativista, uma pessoa que luta contra isso. Então ele é um livro político e é um livro que tem um posicionamento bem claro da autora, então isso a gente percebe logo ali no começo, tá? Só pra vocês entenderem o contexto do porquê essa cidade tinha tanta gente, além dela ser a mais próxima do Reino Unido, ela tem o Eurotúnel, que é o que liga, né, a França à Inglaterra. Então as pessoas queriam tentar atravessar esse Eurotúnel. E imagine que em situações desesperadas elas eram pegas, elas apanhavam, então a gente vê também essa cena, né, em parte da história. E por se tratar de um assunto muito delicado e ela ser uma pessoa pública, ela recebe diversas mensagens falando que ela é egoísta, que ela só pensa nela mesma, que ela tem que entender que
que é um problema essas pessoas, né, no continente europeu, porque o país não tá preparado, de tudo que pode causar, e ela tenta mostrar pra gente o lado positivo dos refugiados, que é algo que eles estão buscando emprego, eles estão buscando melhoria de vida. É claro que nós sabemos que nós estamos falando de pessoas, e quando nós falamos de pessoas, a gente tem pessoas boas e a gente tem pessoas ruins. Ela mostra a vida de pessoas ali que estão precisando de um acalento, que são pessoas boas, mas ela mesma diz que é muito perigoso ficar na selva à noite, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Mas ela de fato mostra pra gente o dia a dia, e é muito triste ver o como essas pessoas têm vidas subhumanas ali, né? É algo lamentável, é algo que a gente fica extremamente entristecido. Diversas vezes durante a leitura eu fiquei muito emocionada, eu li muito rápido, mas assim, eu fiquei muito emocionada porque é muito triste, principalmente a gente vê crianças, mulheres grávidas numa situação desse jeito, né? Uma situação subhumana, não tem o que falar, não é digno viver dessa maneira. E aí ela traz também os pontos negativos da polícia ali, que sempre atacava eles, às vezes de maneira sem motivo, a proibição de roupas secas, né, roupas de cama seca, por exemplo, não podia entrar com cobertores, sacos de dormir, e aquela chuva, as crianças dormindo em barracas no chão gelado, molhado. Então a gente fica realmente indignado com essas coisas, porque algumas decisões são humanas. A gente entende que um governo ele tem que tomar decisões pra, claro, a situação piorar ainda mais vivendo um momento de crise e não tendo emprego nem para as pessoas que moram ali, mas viver naquele lugar em que eles recebem doações, tá? Não é porque não tem, e ver também que a polícia não deixa que essas doações entrem. Tem um momento que a polícia proíbe pão, então a pessoa que saiu para comprar pão, ela tem que chamar os filhos antes de entrar na selva para poder comer pão na chuva, num momento que talvez a criança não queira comer, simplesmente porque eles decidiram que pão não entra mais na selva. Então ela tenta mostrar pra gente o outro lado, né? Ela vai com o marido dela e ele geralmente fica dividindo ali as doações que eles recebem, e ela vai pra desenhar, porque como ela é cartunista e ela é uma artista, ela desenha o rosto dos refugiados. Em vários momentos ela conversa com eles, né, e a gente aprende algumas coisas, inclusive sobre essas situações, como por exemplo, eles pedem pra não tirar fotos, eles pedem pra não perguntar sobre o passado do refugiado, porque ele pode, né, reviver todo aquele momento, ele já tá numa situação difícil, ele pode lembrar de tudo aquilo e piorar a situação ainda mais. Então tem alguns aprendizados. Ela também fala sobre o que a gente está ensinando para as crianças, porque aquelas crianças, elas têm momentos que elas são violentas. E por quê? Porque o que elas aprenderam até hoje? Elas não têm casa, elas estão sofrendo uma violência diária, elas estão vivendo em condições subhumanas. Então o que a gente está ensinando para essas crianças que a gente quer em troca? E o que a gente precisa entender, que eu acho que é uma mensagem muito forte do livro, é que é uma situação, como eu já falei, desesperadora, caótica, e que essas pessoas, elas arriscaram tudo pra estar onde elas estão naquele momento. Elas arriscaram morrer afogadas, inclusive as crianças, como a gente tem aquela foto, né, que bombou na internet, que entristeceu muita gente, mas que parece que passou e a gente já esqueceu. Essas pessoas, elas arriscaram as vidas delas, elas deixaram os parentes pra trás, elas fizeram de tudo pra estar ali naquele momento. Então, pra elas terem passado por tudo isso, é porque elas estavam em algo muito pior. Essa, acho que é a maior reflexão sobre o caso dos refugiados no mundo inteiro. São pessoas que não têm mais esperança em sua própria terra. Por isso que elas saem em busca de outro lugar. Pra sair de uma zona de guerra, que é de onde eles viviam, para um lugar que também não é o melhor, mas... E a gente aprende também muito sobre generosidade, que ela fala que eles não têm nada e eles mesmo assim dividem, né? Tipo, comida, quando ela tá lá, ela tenta não aceitar, ela nega algumas coisas, mas eles querem dividir. E eles querem agradecer pela ajuda que os voluntários estão dando. Então ela fala muito sobre generosidade, a gente vê muita generosidade. Só como eu disse, nós estamos falando de pessoas, e como nós estamos falando de pessoas, nós sabemos que existem pessoas boas, mais uma vez, e pessoas ruins. Na selva, mulheres são estupradas, até mesmo por policiais e também por outros homens que estão lá. Ela fala que é perigoso ficar num momento, ali tem um momento que ela se vê sozinha, uns caras chamam ela pra entrar num bar, ela fala, não, eu preciso encontrar meu marido, porque ela sabe que é uma zona, são pessoas com a vida à flor da pele, assim, é uma coisa que, né, então não tem como ter segurança. E ela também fala sobre as pessoas que enganam essas pessoas que estão lá, prometendo vistos, pedindo para pagar altos valores, prometendo que vão trazer identidades falsas para que eles possam sair de lá, e isso nunca acontece. Ela encontra um menininho em um momento e ela fala, nossa, mas não era para você estar aqui. E ele fala, não, os vistos ainda vão vir, e tipo, a gente sabe que nunca vai vir. E além dessas pessoas não terem passado, não terem história mais, né, terem deixado tudo pra trás, não terem mais nada a perder,
ela fala que em 1º de março de 2016 eles perdem tudo novamente, porque começam a destruir os cortiços e sem dar satisfação. Então é uma situação caótica que você perde tudo que você tem na vida 2 vezes. O pouco que você tem numa segunda vez, você perde também. E durante esse despejo, ela fala que 129 crianças desaparecem e a gente nunca vai saber do paradeiro delas. Então a gente não sabe o que aconteceu. É uma coisa assim que não dá pra aceitar, não dá pra entender. Em resumo, é essa visão que a Kate Evans traz pra gente. Esse não é o primeiro livro dela, ela é autora também da Rosa Vermelha, que foi lançada no Brasil pela Martins Fontes. E ela é uma pessoa que ela mesma diz que ela não é jornalista, ela é uma cartunista e artista e ativista. A minha ressalva é essa. A frase que a Dark Side Books escolheu pra estar na frente do livro é emocionante e belo. Jornalismo em quadrinhos de verdade. Como jornalista, eu fiquei um pouquinho incomodada com isso, porque realmente quando a gente vê um livro-reportagem, nós temos histórias profundas sobre as pessoas. O jornalista, ele meio que traz perfis sobre os personagens, a gente vive com mais intensidade a vida dessas pessoas. E esse graphic novel não traz tanto isso, então eu não sei se eu consideraria um jornalismo. É um trabalho jornalístico, pelo fato, claro, de trazer informações pra gente, né? Mas assim, não é uma obra jornalística em si, na minha opinião. Eu posso estar errada, por favor me digam se vocês concordam, mas é um trabalho muito bonito, que talvez só tenha errado ali a mão nesse momento de escolher essa frase, porque como jornalista eu esperei um pouco mais lendo isso logo na capa. Eu entendo que, como eu mesma falei pra vocês no meio do vídeo, não é recomendável que se pergunte sobre o passado dos refugiados, e talvez seja por isso, mas ela mesma diz que não se considera jornalista, então foi só essa coisinha aí, é um detalhe, mas é uma leitura que eu recomendo altamente. É algo que sensibiliza muito a gente. Existem diversos outros livros sobre isso, inclusive franceses, que vocês podem procurar. Eu espero que vocês se interessem pelo assunto. Eu fiquei um pouco atordoada, mas pesquisei bastante também pra falar sobre isso. É algo que não dá pra dormir em paz quando a gente sabe que essas coisas acontecem. Bom, minha gente, eu acho que é isso. Me digam aí se vocês já leram Refugiados, A Última Fronteira, o que vocês acharam. Deixem seus comentários aqui embaixo e vamos nos falando, beleza? Deixa seu like aqui no vídeo se você gostou e se inscreve no canal se você é novo por aqui, beleza? Um beijo, até a próxima.